senhor Edicídio do Amaral Gomes. Isso. Brasileiro. O RG 4690 690 013. 013. CPF 011 279 279 828 828 42. 42. Bem, estou aqui para colher um depoimento dos autos do procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a conduta do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu preciso da sua autorização para fazer a coleta audiovisual. O senhor é colaborador junto ao Ministério Público Federal, o senhor firmou um termo de colaboração na Procuradoria-Geral da República. Vou fazer gravação tanto no meu computador quanto no meu celular, porque eu não acredito muito nessas coisas tecnológicas, que às vezes elas falham, né? Então, além do registro escrito que eu vou fazer aqui, o termo, pelo menos as partes principais, também vai ficar o registro audiovisual em mídia. O senhor conhece, já deve ter sido explicado os seus direitos como colaborador, usufruir de medidas de proteção, tendo qualificação, informações preservadas, etc, etc. Existe uma série de direitos previstos na Lei 12.850, né? Entre elas eu pedi autorização para fazer as imagens para capturar o áudio. O senhor concorda, defesas concordam muito bem. Também o senhor renuncia o direito ao silêncio, né? Então, como está dizendo, o objetivo desse depoimento é identificar a participação. Nós estamos investigando o esquema Petrobras, há uma série de denúncias feitas em relação aos diretores, aos políticos, etc. E nós queremos exatamente saber a participação do Luiz Inácio Lula da Silva, que nós vamos tratar ele como Lula daqui adiante, porque é o nome que ele é mais conhecido, ex-presidente. Nós vamos tratar sobre a participação dele nesse esquema. Vou tentar dividir o seu depoimento basicamente em 3 etapas. Primeiro, eu queria saber do senhor a sua linha de tempo, começando em 2002, né? Até agora. Depois, a sua participação política no governo que foi formado em 2013, como se deu essa formação desse governo. Né? Então vamos lá. Com a palavra. Bom, doutor Januário, eu sou engenheiro de formação e sou oriundo dessa área de energia, né? Passei por várias empresas. Eu fui primeiro do sistema Eletrobras, fui diretor de operação, diretor de engenharia de várias empresas do setor elétrico, fui diretor da Petrobras, fui ministro de Estado, ministro de Minas e Energia do governo Itamar Franco, e diretor da Petrobras. Já no governo Fernando Henrique. Por volta de 2001, à época o governador do meu estado era o governador Zeca, Zeca do PT, isso, Mato Grosso do Sul. E o Zeca, naquela época, ele tinha intenção de trazer pessoas com outra história, né, de vida. O PT já vislumbrava as eleições de 2002, quer dizer, para começar a preparar um discurso diferente, não um partido que era só de origem sindical ou de movimentos sociais, enfim. Quando ele me convidou para ser secretário de infraestrutura dele, porque eu sou nascido em Mato Grosso do Sul, apesar de ter sido criado fora. Eu estudei em São Paulo.
E aí, a partir desse convite, o ex-ministro Zé Disseu, que à época era presidente do PT também, me procurou por algumas vezes para que eu me filiasse ao partido. E o próprio presidente, o ex-presidente Lula, ele me procurou algumas vezes com esse intuito de que eu voltasse para o meu estado. Minha família, evidente, é toda lá do Mato Grosso do Sul, é uma família de pecuaristas, de produtores rurais, e eu tomei essa decisão. E o projeto era que eu fosse para a Secretaria de Infraestrutura para sair candidato ao Senado. Isso dentro de uma estratégia àquela época, né, e que depois redundou até na Carta aos Brasileiros, ao longo da campanha de 2002, que era mostrar um partido plural, um partido mais amplo, onde outras pessoas com outro tipo de história ou de formação poderiam ter acesso. Essa era a filosofia. Quer dizer, era o mérito aí o que se procurava fazer quando eles não só fizeram com relação a mim, mas com outras pessoas que também se filiaram ao Partido dos Trabalhadores. E eu fui candidato ao Senado. Era uma zebra disputando num estado muito conservador e era uma zebra, né? Porque apesar de eu ser sul-mato-grossense, eu não tinha vida lá, minha vida sempre foi fora, né? Eu andei pelo Brasil inteiro, morei fora do Brasil, morei na Europa, eu fui gerente da Shell, né? Vivi fora do país também, quer dizer, tinha outra cabeça, né? Como tem uma cabeça diferente do tradicional do Estado e da minha própria família. E aí, era uma zebra e acabei ganhando a eleição. Me elegi senador da República e reconheço que eu vim naquela onda, né, de não só que levou o Lula à eleição, mas também ao aumento das bancadas do PT na Câmara, no Senado Federal. E eram 2 vagas, né, e elegeu nessa ocasião o ex-senador Rames Tebet e eu. Eu cheguei lá, nunca tinha ocupado nenhum cargo político, né, assim, nunca tinha ocupado, não tinha sido parlamentar, né, e fui muito comedido, como eu procuro ser, fui aprendendo devagar, vendo como é que as coisas aconteciam no dia a dia no Senado Federal. Nesse ínterim, eu fui líder do partido e dos partidos que compunham a base do presidente Lula. E fui presidente da CPMI dos Correios, que me causou líder da base dos partidos. Que era PTB, PP, PCdoB, esses partidos que compunham a base do governo Lula inicialmente, né? Porque depois do mensalão o cenário mudou. Vamos ficar só nessa primeira fase. Quando sobreveio PT, PCdoB, PDT, se não me engano, doutor Januário, PP também, mas era uma frente bem reduzida, não era uma frente como aquela que depois foi consolidada após mensalão, né? Era uma aliança de centro-esquerda, com a prevalência de partidos de esquerda. Foi como o governo Lula começou.
Bom, aí as coisas estavam caminhando nesse sentido quando sobreveio a crise do Mensalão. E aí eu fui escolhido para assumir a presidência dessa CPI. E, na verdade, não me escolheram por algum mérito, alguma coisa assim. É que eles achavam que eu era um iniciante, portanto, desconhecia regimento, desconhecia uma série de coisas, portanto, eu seria um presidente muito útil para embananar as investigações ou criar problema, não porque eu tivesse essa intenção, mas mais pelo meu total desconhecimento, e eu era um parlamentar novo, né? Recém-chegado ao Senado, né? Quando aí as coisas viraram. E nós fizemos uma investigação longa, uma investigação duríssima, né? Eu tive, inclusive, a oportunidade, eu fui conversar com Lula e disse a ele que, a despeito do meu... Eu era um noviço, né? Mas que eu não ia colocar panos quentes na investigação, que eu iria em frente. E a resposta que ele me deu à época foi que eu fizesse o meu trabalho. E se alguém tivesse culpa, que pagasse pelas culpas. E usou uma expressão assim, que eu nunca esqueci: doa quem doer. Portanto, eu fui o mais transparente possível e disse muito bem o que eu ia fazer. Mas, claro, uma coisa é a gente dizer, ele supostamente aceitar, e as consequências disso depois, né? Quando aí veio o meu calvário. Eu virei quase um exilado político, né, dentro do próprio PT. Fui de certa maneira, fiquei de lado, fiquei na geladeira. Fui candidato em 2006 a governador, mas um candidato cristianizado, né? Quer dizer, com pouco apoio e perdi as eleições, até em função dos desdobramentos da CPI dos Correios, né? Gradualmente retomei as minhas atividades, quando aí fui candidato à reeleição em 2010. Em 2010, aí sim, eu fiz uma construção, na verdade, uma eleição em que eu trabalhei fortemente, uma eleição que foi fruto de tudo aquilo que eu construí ao longo dos anos, mesmo enfrentando essas dificuldades. Eu tive uma votação, para Mato Grosso do Sul, uma votação extraordinária. Eu tive quase 1 milhão de votos, ou seja, são quase 80% dos votos do Estado. Quando aí o PT começou a me respeitar mais, e começou uma reaproximação com o partido, uma reaproximação também com o próprio Lula. A Dilma eu já conhecia a Dilma há muitos anos, porque a Dilma veio do setor de energia, então eu tinha muito contato com ela, muito antes da gente imaginar, eu imaginar de eu ser senador e ela imaginar que seria ministra e depois presidente da República. E aí realmente eu comecei a voltar às hostes do partido com força, porque eu estava respaldado politicamente no meu estado, e também pela minha facilidade de diálogo. Eu sempre dialoguei com todos os partidos, assim, com muita... Sempre fui muito leal e sempre trabalhei com todo mundo, e nunca tive aresta, ranço, até talvez pela minha própria vida, né, pessoal. Eu sempre aprendi a tolerar as coisas e a respeitar a todos, né? Então fui crescendo naturalmente, porque era uma opção de diálogo permanente com os partidos, com a oposição, com todo mundo, e dentro do PT. Quando aí me torno
me candidato novamente ao governo em 2014, né? 2010 foi a segunda eleição para o Senado. Senado. Isso. Em 2014. 14 me candidato ao governo, mas aí era uma eleição praticamente ganha, porque eu já vinha construindo essa eleição já há muito tempo, vinha trabalhando duro nesse sentido. Desculpe, 2010 foi eleição para senador, Eleição. mandato 8 anos. 2010. Eleição. Aí em 14 eu saio ao governo do Estado. Ao governo do Estado. Isso. E veio uma onda anti-PT muito forte, né, no país inteiro, e eu fui abatido por essa onda também. Aí perdi as eleições no segundo turno. Quando volto em 2015, a presidente Dilma me convida para ser líder do governo. E aí eu passei a ter um protagonismo forte nas decisões do governo. Passei a ter uma interlocução ainda mais intensa, não só com o PT, mas com os partidos da base, e também com a própria oposição, e especialmente com o ex-presidente Lula, que passei a dialogar e conversar com ele sistematicamente. Será líder, né? Líder do governo. No Senado, né? Do Senado. Isso. Bem, o senhor deixou de ser senador esse ano, né? Esse ano. Esse ano. Então, em termos de linha do tempo, a sua trajetória, eu acho que nós podemos ficar por aqui. Perfeito. A parte que interessa é a formação do governo em 2003. Como se deu essa formação de governo e como se deu a distribuição de cargos nesse início de governo. Muitos diretores já ouvidos na Petrobras, alguns dos quais são colaboradores, disseram que houve uma decisão política sobre a nomeação deles para os cargos. O senhor conhece esse fato, participou desse fato? Como é que isso se deu nessa época na formação, já entre o segundo turno, em 2002, né, a eleição e a posse já em 2003? Bom, doutor Januário, inicialmente a indicação dos diretores da Petrobras, ela ficou circunscrita especialmente àqueles partidos que apoiaram o presidente Lula. Na verdade, esse processo ele tem duas etapas muito bem definidas. O primeiro é quando começa o governo, né? Quando começa o governo, o PT e os partidos, principalmente aqueles que acompanharam o presidente Lula desde o início, foi o caso do PL, foi o caso do PDT, o caso do PCdoB, eles efetivamente, nesses primeiros 2 anos, basicamente, ou 3 anos de governo Lula, eles tiveram um protagonismo grande dentro da estrutura de cargos, não só da Petrobras, como do governo como um todo, né? Com relação à Petrobras, especificamente, o PT indicou diretores. Na verdade, existiam à época 2 diretores indicados pelo PT,
que era o Renato Duque, e depois o próprio Nestor, né? O Rogério Manso, que era diretor de abastecimento, ele continuou, ele era diretor de abastecimento no governo Fernando Henrique, ele continuou Diretor de abastecimento? Mexe com toda a área de downstream, refinarias, oleodutos, e toda a comercialização de combustível também, inclusive compras de combustível no exterior, né? Aparentemente era uma coisa estranha, né? Como é que o Rogério Manso, que era diretor de abastecimento, ele no governo Fernando Henrique, ele continuou no governo Lula, né? Mas aparentemente teria havido um acordo à época com o ex-ministro Palocci, né? No sentido de que ele fosse mantido. O diretor de exploração e produção era um ex-militante do PT, foi presidente do PT no estado do Rio de Janeiro, chamado Guilherme Estrela. É um homem que tem uma trajetória longa na companhia e teve inclusive experiências no exterior, no Iraque. Ele é geólogo de formação, também indicação do partido. E o primeiro presidente da Petrobras foi o Dutra, que depois foi substituído pelo Gabrielli, também. Aliás, é importante registrar que o financeiro foi, a época que o Dutra era presidente, o diretor financeiro da Petrobras era o Gabrielli. Ou seja, era uma configuração, doutor Januário, no caso da Petrobras especificamente, era uma operação muito forte do PT, quer dizer, do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, boa parte da diretoria ou tinha ligações partidárias ou foi indicado, ou alguns dos diretores foram indicados pelo partido. Eles fazem parte do partido, foram indicados. Foram indicados. Por exemplo, do partido, Gabriela era do partido, Dutra era do partido, Estrela era do partido. Os indicados pelo partido, Renato Duque, Nestor, que não eram do partido, mas foram indicados. E o Rogério Manso, que permaneceu de um governo para outro. Era basicamente essa a Constituição. Muito bem. Que depois mudou. Essa indicação, segundo os próprios diretores ouvidos, se deu para que os diretores arrecadassem dinheiro para a formação do fundo partidário, alguns arrecadaram dinheiro em causa própria, né? Eu queria saber como é que se deu, em termos de negociação no governo, essa formação. Doutor Januário, primeiro o seguinte, existem duas etapas muito claras. Quando começa o governo e quando vem o mensalão. Então vamos ficar só na primeira fase, tá. Lá no início agora. Então, na primeira fase, doutor Januário, não havia essa movimentação ou essa operação intensa, sob o ponto de vista de estrutura de campanha. Poderiam existir situações episódicas, mas não era uma ação sistêmica. Isso acabou acontecendo de 2005, 2006 para cá. Aí sim, os diretores passaram a exercer um protagonismo político e gerencial muito mais intenso do que na primeira etapa. E por que
que eu gostaria de fazer esse registro, se o senhor me permitir. Sim, mas era sabido que os diretores que seriam nomeados deveriam arrecadar, desde o início da formação do governo, deveriam arrecadar dinheiro para os partidos que sustentavam a base. Isso era sabido por quem? Essa é a pergunta. Nesse início, doutor Januário, isso era muito restrito, era um grupo muito pequeno que tinha conhecimento disso, ou que tinha ação sobre esse processo. Por quê? Porque o senhor viu que pela configuração, era praticamente a diretoria inteira da Petrobras era puro sangue, era tudo PT. Portanto, era uma coisa muito restrita à estrutura maior partidária e, claro, a própria presidência da República, o presidente Lula, e evidentemente, a ex-presidente Dilma era ministra de Minas e Energia. Esse processo, até pelo perfil que ela tem, passava por ela também. Quer dizer, quando houve esse movimento, Quem fazia parte desse grupo pequeno, desse grupo restrito? Eram os presidentes de partido, né? No caso do PT, a época... Doutor Januário, o senhor aceita um cafezinho? Não. Quer um cafezinho? Eu aceito. No caso, doutor Januário... Quatro centos. No caso do PT, era o presidente do partido à época, e o tesoureiro, que no caso era o Delúbio, né? O Delúbio era o financeiro na época do PT, era o tesoureiro do PT. O presidente Lula ele participou ativamente dessas definições todas. Eu queria até registrar, doutor Januário, que todos os presidentes, em se tratando de Petrobras, todos eles, qualquer diretor da Petrobras passa pelo crivo dos presidentes. Isso é normal. Mas a ação do presidente Lula sobre a Petrobras, ela foi muito mais intensa, por uma razão simples. Porque não só sob o ponto de vista de arrecadação, mas é que a Petrobras foi usada como um agente de desenvolvimento. Existia toda uma política envolvida nesse processo. Né? Então, voltando à pergunta, era o núcleo, era o PT, era o próprio Ministério de Minas e Energia, à época a ministra Dilma, o presidente Lula. O presidente na época era o Delúbio e o tesoureiro? Não, o tesoureiro era o Delúbio. E o presidente do PT? O presidente era o Dutra, inicialmente. Aí o Dutra foi para a Petrobras. Eu não sei se ele acumulou a presidência do PT com a presidência da Petrobras. Eu acho que não. Ele abriu para alguém. Eu não me lembro quem é. Era o Genuíno. Genuíno. A época era o Genuíno. Então faziam parte desse grupo o presidente do PT, José Genuíno, o tesoureiro Delúbio Soares, o próprio presidente Lula, a ministra na época Dilma, Quero até registrar, doutor Januário, não sei se a presidente Dilma ela participou ativamente dessas indicações, mas eu não posso garantir ao senhor que ela ela poderia presumir o que estava por trás das indicações, mas não sei se eu não tenho argumentos à época para dizer se ela tinha total ciência da amplitude das ações dos diretores nomeados. Isso eu não posso assegurar ao senhor. Eu acredito que ela presumia, né,